Salmo de número 9, eu vou, à medida que a gente for estudando o texto, eu vou lendo, tá? A gente tirar alguns detalhes aqui. Mas eu queria antes pensar, antes da gente ler, qual a importância da gente saber para quem nós estamos orando. Já começou a perceber que muitas vezes quando a gente ora, ou assim, a gente está colocando os cristãos de modo geral, né? Às vezes algumas orações que a gente escuta, parece que a pessoa não sabe nem para quem que ela está orando. Parece que ela está só repetindo ou só imitando a oração de outras pessoas. E às vezes até fala um monte de nome para Deus, sendo que nem sabe o que aquilo significa. E não tem intimidade também com Deus, né? A oração, muitas vezes, para nós brasileiros, de modo geral, da religião cristã, muitas vezes a oração se tornou como se fosse um rito, um ritual. E a gente às vezes não sabe nem para quem que a gente ora. Então, esse salmo, ele vai nos ensinar justamente para quem que nós estamos orando. E a ideia do salmo, então, o tema, né, que eu coloquei aqui, é que nós estamos, então, orando para o rei, que é o que o salmo vai nos ensinar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ler, primeiramente, essa introdução, para tirar algumas lições aqui, que diz assim, Salmo 9, a introdução, ele começa dizendo assim, para o mestre de música, de acordo com Mut Laben, Salmo davídico. Então é um salmo escrito por Davi. Ele escreveu para o mestre de música, para o mestre de música compor o seu escrito. E ele fez esse salmo de acordo com o Mut Laben. Nome estranho, né? O que é esse Mut Laben? Literalmente, se você tem alguma outra tradução, talvez esteja escrito que é uma expressão desconhecida que é traduzido como de acordo com a melodia, a morte para o filho. Então, na sua versão talvez seja isso, né? A morte para o filho, que é a tradução de Mut Laben. Mut é morte, Laben, o filho. Então, o que significa isso? Não sabemos. A gente não tem a mínima ideia. Mas pelo tom, né, a morte para o filho parece ser um tom meio forte, um tom meio pesado. Então, talvez essa morte para o filho fosse um tipo de canção. E aí, Davi, ele escreveu esse salmo pensando, né, em ser colocado de acordo com essa melodia conhecida. Uma outra informação interessante desse salmo é que, possivelmente, o 9 e o 10, eles são o mesmo salmo. Só que ele foi dividido aqui na nossa versão. Então, tanto é que se você for para o capítulo 10, não tem uma introdução, não tem nas versões talvez mais tradicionais, não tem um título. E em cima do Salmo 10, ele tem escrito pausa. Então, possivelmente, o Salmo 9 e o Salmo 10 são o mesmo salmo, mas ele foi dividido de uma forma talvez mais didática ou de acordo também com a transição, que é o que nós vamos ver na semana que vem. Uma transição que ele coloca aqui. Então, o capítulo 9 Salmo 9 parece mais um louvor, e o capítulo 10, Salmo 10, ele parece mais uma pergunta, um questionamento ao Senhor, que é o que nós vamos ver na semana que vem. Então, o que o Salmo 9 ele começa a dizer aqui? Primeiramente, o versículo 1 e 2, quero ler com vocês, que diz assim, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Versículo 2. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Santíssimo. Ó Altíssimo, desculpa, ó Altíssimo. Então, o salmo ele começa alegre. Ele começa, ó Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero cantar louvores ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Então, o coração de Davi eu quero, de fato, adorar quem o Senhor é. No entanto, ele começa, então, no versículo 3, a apresentar o problema.
Então ele diz, eu quero adorar o Senhor, mas tem um problema. Eu quero adorar o Senhor de todo o coração, quero me alegrar com o Senhor, mas tem um problema aqui. Qual o problema? Versículo 3 ao 6. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. Então, Senhor, eu quero louvar o seu nome, eu quero cantar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que o Senhor tem acabado com os meus inimigos. O Senhor está acabando com todos aqueles que te fazem mal. O Senhor está julgando. E é interessante, então, no versículo 4, que diz assim, defendeste o meu direito e a minha causa. Então, de fato, Deus está escutando a sua oração. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Esse tema, então, sobre trono, ele vai ser repetido no versículo 7, depois no versículo 11, depois no 16 e no versículo 19. Ele vai falar sobre Deus julgando as nações. E ele também diz no versículo 5 que ele repreende, o Senhor repreende as nações e destrói os ímpios. Então ele tem todo o conhecimento de que Deus, ele é o rei, Deus, ele é o juiz. Nenhuma nação, nenhum povo pode fazer nada contra o Senhor. Versículo 7, então, ele diz, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. O Senhor, ele julga, versículo 7 diz, ele julga o mundo. Muitas vezes, a gente tem uma teologia errada, né? De que às vezes a gente acha que Deus, ele criou o mundo e abandonou o mundo. Então falou assim, se vira aí, agora vocês se viram e façam o que vocês bem quiserem, né? Como a ideia do livre-arbítrio, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês e eu não vou julgar nada. O livre-arbítrio literalmente significa isso. Você tem liberdade para fazer o que você quer e não vai haver consequência alguma para você. Só que o versículo 7 diz que isso não existe. Por quê? Está dizendo, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Então o Senhor, ele está julgando o mundo com justiça. Ele julga o mundo com justiça. Ele traz consequências, sim, a cada pessoa, a cada nação. Então Deus não está lá no céu, no seu canto, como se estivesse assim, se virem aí na terra. Não, Deus está julgando o mundo. Ele está condenando o mundo. Está condenando todos aqueles que são os inimigos de Deus. Mas o versículo 9, ele nos dá uma esperança. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Então, para aqueles que passam por crise, e a ideia dos oprimidos aqui é aqueles que sofrem com um reinado ruim. Aqueles que sofrem quando o rei daquela nação é um rei opressor. Bem pouco do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? E nós sofremos muitas vezes com os governadores. Nós sofremos com aqueles que estão no império, no poder. Nós sofremos com o presidente, nós sofremos com o governo que está no poder, mas Deus, ele continua sendo refúgio para aqueles que são oprimidos. Depois, versículo 11, ele então faz um convite às nações. 11, versículo 12. Cantem louvores ao Senhor. Novamente ele repete, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado,
não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então ele está convidando, olha, vamos cantar louvores ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor reina em Sião. O Senhor está reinando em Sião. Versículo 13 até o versículo 18, então diz assim: Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Então ele está colocando aqui, o Senhor, ele é aquele que, versículo 16, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Então o Senhor, ele não deixou o mundo ao léu, mas ele vai continua julgando o mundo. E no final de tudo, ele vai julgar todas as coisas. Por isso que o versículo 17 diz: voltem os ímpios ao pó. Como está aí na sua versão? Versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ok. Então, os perversos serão lançados no inferno. Essa versão da NVI, ele traduziu como voltem os ímpios ao pó. Essa palavra inferno, né, que pode ser traduzida como inferno, ela é a palavra Sheol. Sheol, né? Essa palavra Sheol, ela pode significar várias coisas. Mas em si, o que significa? Significa a morte. Então, Sheol é um lugar de morte. Para o judeu, ele não tinha o conceito de inferno como nós temos hoje. Então, nós temos o conceito de inferno, que é onde a pessoa ela vai habitar eternamente nesse lugar. Para o judeu, e para Davi aqui, o Sheol é onde os mortos vão e não serão resgatados por Deus. E vão passar lá a eternidade nesse mundo de morte. E por isso que ele pode significar também simplesmente a morte física, porque dá a entender esse conceito também. Então, o que ele está colocando aqui é, os ímpios, eles vão ser condenados. No nosso entendimento neotestamentário, que a gente já entende o que é o inferno e o céu, então as traduções podem traduzir como inferno. Mas a ideia da cabeça judaica aqui, inferno é morte, uma morte eterna, mas não tinha essa palavra inferno, esse conceito de inferno que a gente tem hoje. Então ele está dizendo, todas as nações que se esquecem de Deus irão morrer. Deus irá julgar. Mas aqueles que sofrem, os pobres aqui, aqueles que sofrem na mão dos perversos, eles não serão esquecidos por Deus. Deus vai resgatar essas pessoas. Nem se frustrará a esperança dos necessitados. Então Deus ele vai continuar cuidando daqueles que sofrem na mão dessas nações. Versículo 19, versículo 20, então ele encerra dizendo: levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Então, novamente, ele pede ao Senhor, levanta-te, a expressão é, Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa para que o mortal, para que esses homens que se acham tão poderosos, se acham imortais, eles não triunfem. E é interessante que quando você vai estudar, por exemplo, a nação dos egípcios, eles acreditam que eles são imortais, que o faraó é imortal. Mas está colocando, lembra esses outros reis, essas outras nações, que eles não passam de meros humanos.
eles não passam de pessoas comuns. Lembra eles que eles não são deuses, eles não são reis, e julga essas nações. Então, o que é interessante desse salmo de forma completa, né? A pergunta que eu queria fazer, então, é a seguinte: você tem a esperança de entrar no céu? Nós temos esperança de que não, eu vou para o céu. Mas por quê? Por que você quer ir para o céu? Muitas vezes, a nossa esperança de entrar no céu é porque a gente vai nos livrar do mal, é porque a gente vai viver uma eternidade alegre, feliz, contente. Mas a maior esperança do céu não é simplesmente a felicidade. A maior esperança do céu é que Deus vai estar lá. E lá no céu é o lugar onde Deus vai reinar eternamente. Então, quando nós oramos para Deus nos livrar do mal, quando nós oramos para Deus nos levar ao céu, nós estamos orando, quando nós oramos pela justiça de Deus, nós estamos orando para que Deus reine. Porque o maior desejo do cristão é ver Deus reinando. É por isso que a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus era o quê? Arrependa, porque o reino de Deus está próximo. O que nós estamos pregando às pessoas? Se arrependam dos seus pecados e virem servos de Deus, porque o rei está próximo. Porque virá um dia em que o rei, Deus, ele vai reinar eternamente e vai reinar sobre tudo e sobre todos. E nós devemos sempre orar para que esse dia chegue logo. Mas para que esse dia chegue logo, a gente precisa também anunciar às pessoas, anunciar aqueles que irão se converter e pregar a todos. Pregar a todas as pessoas, olha, se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Porque se você não se arrepender, o Senhor vai julgar as nações. Se você não se arrepender, o Senhor vai te julgar e vai te levar de volta ao pó, de volta ao Sheol. Mas o que é interessante nesse salmo, que eu quero fazer então algumas aplicações, é nos lembrar o porquê que nós oramos. Nós oramos porque Deus reina. Nós oramos para esse Deus que está no controle de tudo. É por isso que nós oramos. Se nós não acreditarmos que Deus está reinando, não faz sentido a gente orar. A gente vai orar para quê? A gente vai orar porque Deus está reinando. Algumas coisas que esse salmo nos ensina sobre quem Deus é. Primeiro, que Deus ele é rei sobre as nações. Segundo, que ele é juiz. Então ele vai julgar as nações, ele vai julgar os povos. Terceiro, que ele é o próprio muro da cidade. Então é ele quem nos refugia na cidade santa. Quarto, ele é a própria cidade. Ele é o próprio templo. A gente vai ver isso mais tarde. Quinto, ele é o vingador. Então é ele quem vai trazer a vingança das nações. Não é a gente que vai se vingar. É Deus quem vai se vingar dos seus inimigos. Sexto, ele é o nosso protetor. É ele quem nos protege. Sétimo, ele é o governador. É ele quem governa todo mundo, todas as nações, todos os impérios. É Deus quem governa. E oitavo, Deus ele é misericordioso. Então ele é rei, mas ao mesmo tempo ele é misericordioso. Eu quero ler um texto com vocês. Primeiramente, João 12, se você quiser abrir comigo. João 12, versículo 13. João 12, 13. O 13 e o 14, que diz assim. Quando Jesus estava entrando na entrada triunfal, versículo 13 diz: pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel.
Versículo 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Então, Jesus Cristo é a promessa, é o cumprimento de que desse salmo, do versículo Salmo 9, em que diz que o Senhor, ele é o rei. Cristo Jesus veio para reinar. E Cristo Jesus, ele é o rei de Israel. Ele é o rei que vem montado em um jumentinho. Ele é o nosso rei. Ele é quem nos deu a possibilidade de sermos então os súditos do próprio Deus. E Deus ser então o nosso rei. O outro texto que eu queria ler está lá em Apocalipse, capítulo 21. Se você quiser abrir também. Apocalipse 21, 22 até o 27. Eu quero encerrar a nossa meditação lendo esse texto. Apocalipse 21, 22 ao 27, que diz assim: não vi tempo algum na cidade santa, na Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então esse salmo, esse texto de Apocalipse é de fato um cumprimento daquilo que é o desejo do coração de Davi no Salmo 8, no Salmo 9, que é o versículo 7, que o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. O Senhor reinará para todo sempre. Ele já reina hoje e reinará para todo sempre. No novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, o Senhor irá reinar da eternidade. Não vai haver templo, o Senhor vai sentar em seu trono e vai julgar as nações. Como diz Apocalipse 17, 14, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é a própria cidade, o Senhor é o próprio templo, ele vai reinar para todo sempre. Então, quando nós orarmos, nós possamos lembrar disso. Nós não estamos orando para um mero Deus, não estamos orando para um deusinho qualquer. Estamos orando para o Deus, que é o Rei, que julga as nações, que julga a nossa vida, que vai julgar todos os ímpios e vai salvar os puros, os justos de coração. Teve uma vez que eu vi numa parede escrita, pichada, né? Dizendo assim: ninguém pode me julgar, só Deus que me julga. Aí quando eu vi essa pichação, meu primeiro pensamento foi: e a pessoa não tem medo, não? Eu prefiro muito mais ser julgado por uma pessoa do que ser julgado pelo próprio Deus. Então quando a gente fala assim: não, só Deus pode me julgar, isso deveria te dar medo, não felicidade. Eu prefiro muito mais ser julgado por uma pessoa desonesta do que ser julgado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Então, quando nós orarmos, a gente tem que lembrar disso. Eu não estou orando para uma pessoa comum. Eu estou orando para o próprio Deus, o Rei dos Reis, aquele que julga as nações, aquele que reina eternamente. É para esse Deus que a gente ora. Então, que nós possamos ter medo, temor, mas ao mesmo tempo esperança. Eu não estou orando para um Deus qualquer. Não estou orando para um Deus fraco. Estou orando para o Deus que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém? Vamos então orar. Eu vou orar aqui para encerrar, tá bom? Para lembrarmos dessas verdades também. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis,
O Senhor está em teu santo trono, um trono inacessível para nós hoje, mas um trono que é acessível por meio do sangue de Cristo Jesus. Ó Deus, nós muitas vezes não acreditamos que o Senhor é o Rei dos Reis. Nós muitas vezes não nos lembramos que o Senhor está no controle de tudo. E, ó Pai, que possamos lembrar dessas verdades. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor não é um mero Deus, não é qualquer Deus. Não é um Deus feito por nossas mãos. Não é um Deus que necessita de uma estátua para ser adorado. Não é um Deus que precisa de um templo para ser adorado. O Senhor está no seu santo trono e julga tudo e todos. Ó Deus, o Senhor está em todos os lugares. E, Pai, é impossível nós acharmos que podemos julgar a nossa própria vida, porque o Senhor é quem julga. Nos lembra, Pai, que somos julgados pelo Senhor, nos lembra que o Senhor irá julgar todo o mal também. Nos ajude a termos temor, mas também confiança de que se estamos em Cristo Jesus, podemos nos refugiar no Senhor no meio das adversidades. Ó Deus, que possamos ter a esperança, principalmente, que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, é aquele que veio ao mundo para reinar e um dia voltará. E nessa segunda vinda é onde estabelecerá o seu trono eternamente sobre todas as nações. Que possamos, ó Deus, ser súditos do Senhor, sermos servos do Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos chama para adorarmos a Ti, para que o Senhor seja o Rei de nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crermos nessas verdades e viver essas verdades, e a lembrar de orar, que ao estarmos orando, estamos orando para o Rei. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.